Olá, colegas, bem-vindo ao nosso grupo de pesquisa Caveira. A ideia de criar este grupo foi reunir médicos e professores interessados em fazer pesquisa clínica e produzir conhecimento em hipertensão. A filosofia que eu quero trazer para o grupo é a que eu aprendi na UERJ, onde fui forjada como pesquisadora. Todos constroem o bolo e depois cada um come a sua fatia do bolo. Quanto mais pesquisadores e colaboradores a gente conseguir agregar, mais fácil vai ser para todo mundo, porque a gente divide as tarefas e consegue produzir mais. O projeto do MMM19 e do registro de hipertensão é o nosso projeto inicial. E ele vai servir para a gente entender como é que a gente trabalha em conjunto, para evoluir a nossa dinâmica de trabalho, para a gente saber quem realmente está interessado, porque fazer pesquisa dá muito trabalho. E entretanto, se a gente fizer coisa em conjunto, se a gente se dividir, a gente consegue ter um volume de produção científica que eu acho que para todo mundo é interessante. Minha ideia nesse projeto inicial foi utilizar a estrutura do MMM19, que é um protocolo mundial e que nos dá o respaldo de já ter a parte da regulação pronta. Então, a gente não fica preso na questão da liberação pelo Comitê de Ética, que eu vou utilizar o daqui da UNIG, porque a gente já tem um protocolo que está aprovado mundialmente e a gente já tem o respaldo ético para fazer a coleta de dados. Isso vai permitir a gente ganhar tempo e, em paralelo, a gente vai realizar uma coleta de dados que vai servir para o nosso trabalho, que é basicamente a mesma coisa. A gente só vai coletar 2 fichas, e eu vou explicar mais na frente como que isso vai funcionar, porque a ficha do MMM19 vai ter que ser enviada para a Sociedade Internacional de Hipertensão. Então a gente não ficaria com esse dado, então nós vamos coletar 2 fichas, uma vai ficar com a gente, que a gente vai alimentar o nosso banco de dados, e a outra vai ser entregue para o representante da Servier, que vai direcionar para a Sociedade Internacional de Hipertensão. A Servier é a apoiadora do MMM19 no Brasil, e por isso o contato com o representante da Servier local de cada um de vocês é fundamental, porque ele vai fornecer a ficha clínica oficial do projeto e o TCLE, que vai servir tanto para o projeto do MMM19 quanto para respaldar a nossa coleta de dados. Tá? E depois a ficha do oficial do MMM19 a gente vai entregar para o representante da Servier e ele vai se encarregar de encaminhar para a Sociedade Internacional de Hipertensão. Como essa ficha não vai ficar conosco, nós vamos coletar paralelamente dados numa ficha nossa de coleta de dados, que depois a gente vai usar para alimentar o nosso banco de dados e criar o nosso registro de pressão arterial. Para organizar o trabalho, eu vou listar aqui, depois eu vou enviar para vocês essa lista, esse checklist, colocar no grupo, num PDF, tá? Para que todo mundo siga esse checklist, para que quando comece o mês de maio a gente esteja com tudo pronto para começar a coletar dados. Porque quanto mais dados a gente coletar, mais rico fica o trabalho depois que a gente quiser fazer publicação, apresentar em congresso. Primeiro ponto, tá? Todo mundo atualizar o seu currículo Lattes e fazer um cadastro na plataforma Brasil. Eu coloquei aquele guia de socorro do pesquisador, ali tem um guia de currículo Lattes, para quem não tem, não sabe como tem o guia da plataforma Brasil, então todo mundo fazer isso. Por quê? Porque à medida que a gente for fazendo pesquisa, quando a gente cadastra, quando eu cadastrar aqui na UNIG, eu tenho que me cadastrar e cadastrar cada um de vocês, os que têm vínculo universitário, como co-pesquisadores. Quem não tem, faz também, porque daqui a pouco você já tem algum vínculo universitário, você já está com o Lattes pronto e já está com a sua plataforma Brasil cadastrada, tá? Preencher a ficha de cadastro do pesquisador Caveira. Eu vou enviar essa ficha para vocês, porque ali vão ter dados que são importantes quando a gente for submeter artigo à revista. A gente precisa de nome, CPF, uma série de informações. E aí, para não ter que ficar toda hora pedindo, preencho essa ficha e me devolvam ela preenchida, que eu vou fazer um arquivão com esses dados e vou disponibilizar para todo mundo. Porque aí, hoje o Júlia que vai submeter o nosso artigo. O Júlio já tem os dados de todo mundo que a gente definir para poder submeter. Vai submeter num congresso XYZ. Precisa desses dados, já está na mão de todo mundo. Tá? Organizar os grupos de trabalhos regionais. Tá? E para que os colaboradores que não têm vínculo com faculdade, com universidade, possam ter o seu trabalho coordenado
e possam enviar depois os seus dados para os líderes regionais para a gente conseguir organizar a coisa, tá? Todos os pesquisadores médicos, líderes regionais ou colaboradores devem fazer contato com o seu representante Servier local, dizer que quer participar do MMM19, porque o representante da Servier vai fornecer a ficha de pesquisa e o TCLE. A nossa ficha de pesquisa eu vou enviar para todo mundo. Essa semana eu termino o texto do protocolo que vou submeter aqui no nosso comitê de ética e a ficha envio para todo mundo, tá? Se alguém tiver dificuldade, eu não sou visitada pela Servier, fala com seu líder local, porque esse líder vai te ajudar. Ou ele vai pedir a Servier para ver se alguém visita naquela área, ou ele vai coletar ficha com a Servier e vai encaminhar para você, tá? Os líderes e pesquisadores devem escolher os locais aonde vão fazer a sua coleta de dados e informar a mim, manda para mim. Eu vou coletar os meus dados no posto de saúde da Pimboquinha que fica na rua, tal, endereço tal. Me manda isso. Por quê? Porque isso eu preciso incluir na metodologia do projeto que eu vou submeter aqui na UNIG. Eu vou falar que a gente vai analisar dados que foram coletados durante o MMM19. Então a coleta já está respaldada pelo Comitê de Ética do MMM19. E o nosso protocolo vai ser um protocolo de análise adicional de dados, entendeu? Então, a questão ética a gente está resolvido. Mas eu preciso colocar na nossa metodologia onde os dados foram coletados. Então, vocês precisam me enviar isso até o final dessa semana, porque eu preciso ajeitar o protocolo todo para tentar, na semana que vem, submeter o protocolo no comitê de ética, tá? Os líderes e pesquisadores e colaboradores locais devem organizar os grupos de alunos para a coleta de dados. Quem for trabalhar com aluno tem que organizar esse grupo de alunos, tá? Cada grupo deve conter, idealmente, pelo menos 3 alunos. Por quê? Um aluno faz as perguntas e faz a medida de pressão arterial. Um segundo aluno vai preenchendo as respostas na ficha da Servier e o outro aluno, o terceiro, vai preenchendo as respostas na nossa ficha. Assim a gente agiliza o trabalho, porque senão o paciente, a pessoa que você está pesquisando, vai ficar irritada. Se você perguntar 3 vezes a mesma coisa para ela, para preencher 3 fichas, 2 fichas, ela vai ficar meio puta. Então, faz um grupinho de pelo menos 3, um tá fazendo as perguntas e fazendo a medida de pressão, os outros 2 estão anotando as respostas na ficha oficial e na nossa ficha de pesquisa, tá? Posso ter mais do que 3 alunos? Pode, mas eu acho que o ideal é que cada grupo tenha pelo menos 3 para a gente facilitar o trabalho nesse sentido, tá? Os grupos de coletas de dados podem ou não conter um médico ou um profissional de saúde já, né, formado, tá? No local da coleta, tá? Agora, é muito importante que quem vai fazer a coleta de dados dos alunos seja orientado sobre a técnica de medida de pressão. Dá uma revisada com eles, né? Quem for usar aparelho automático, sinalizar para a questão da postura do paciente sentado, toda aquela rotina de medida de pressão da diretriz. Quem for usar aparelho aneroide, verificar se os meninos sabem realmente medir a pressão, porque senão o dado não vai ser um dado confiável, tá? E também é importante que, mesmo para aqueles grupos que têm um médico presente, mas principalmente para aqueles que não vão ter um médico, vão ser só os alunos coletando dados, que você organize um protocolinho para como eles ajam. Eles têm que agir numa situação de uma eventual paciente que eles viram a pressão está muito alta. O que eu vou fazer com esse cara, né? Então, organiza a logística de vocês para eles saberem, se estiver com a pressão muito alta, encaminha para o posto, encaminha para a emergência, faz isso, faz aquilo. Então isso precisa estar orientado para eles, senão eles vão ficar perdidos, tá? A coleta de dados pode acontecer em locais diferentes, não precisa ser só em hospital, em clínica, pode ser shopping, pracinha, pode, não tem nenhum problema, tá? É importante apenas, principalmente para aqueles que vão coletar dados em ambiente extra-hospitalar, que tenha esse protocolinho que eu falei. O que fazer numa eventual situação de crise. Então, isso precisa estar organizado antes, tá? Quem, porventura, tiver acesso a um tipo de suporte, de ambulância, qualquer coisa, quiser usar, pode utilizar. Mas tem que ter algum tipo de orientação. Olha, se chegar alguém ali com a pressão muito alta ou que está passando mal, o que eu vou fazer?
Isso a gente tem que pensar antes, a gente tem que ter isso organizadinho, tá? A medida de pressão pode ser realizada tanto com aparelho automático quanto com aparelho aneróide ou de mercúrio. O protocolo do MMM19 permite isso, tá? É importante apenas que vocês me informem também que aparelho cada um vai usar, porque isso precisa estar na nossa metodologia. Quando eu for colocar lá, nós analisamos os dados coletados durante a campanha do MMM19, que foram feitos a partir de aparelho X, Y, Z. Isso precisa constar e pode gerar até um trabalho. Se a gente compara as medidas feitas com aparelho digital contra aparelho aneróide, contra aparelho de mercúrio, pode dar mais um trabalho que a gente pode produzir. Tá? O protocolo, TCLE, a nossa ficha, a nossa planilha de coleta de dados, tudo isso eu vou entregar para vocês até o final dessa semana, no máximo semana que vem. Estou terminando de fazer com os alunos aqui da Unig o protocolo, estou revisando com eles e isso vai chegar para vocês. Pode ficar tranquilo que isso vai chegar antes do mês de maio, quando a gente vai começar, tá? E aí eu vou enviar para todo mundo ter acesso a isso e saber como que é a parte de papelada, como que a gente vai trabalhar. Após o período de coleta de dados, que é durante todo o mês de maio, eu posso fazer quantas ações eu quiser. Ah, eu só posso fazer um fim de semana, Érica. Beleza. Ah, eu posso fazer todos os dias da semana, porque eu tenho várias equipes. Beleza. A ideia é que quanto mais medidas a gente tiver, mais a gente tem volume de informação para produzir trabalho, tá? Quando terminar, passou o mês de maio, cada um vai pegar essas suas fichas e vai transferir os dados para a planilha de dados que vocês vão receber. Depois, os colaboradores vão enviar a sua planilha para o seu líder regional. O líder regional vai unificar todas essas planilhas que ele receber da sua região e vai encaminhar para mim uma planilha única com todos os dados da sua região. Porque aí eu vou unificar todas as planilhas regionais e a gente vai ter o nosso grande banco de dados e aí a gente vai entrar na fase de pensar o que aqueles dados nos dizem, tá? A partir da análise dos dados, que é essa última etapa, a gente começa a produzir os artigos científicos, os trabalhos para serem apresentados em congressos. Essa será uma construção coletiva. Todo mundo vai ter que participar, né, da escrita de tudo isso. E a gente vai dividindo entre cada trabalho, cada artigo publicado, os autores que vão aparecendo, porque todo mundo sabe que quando a gente publica um artigo em revista, em geral são 8 a 10 autores. A gente tem, graças a Deus, muito mais gente participando, se a gente contar todos os médicos e todos os alunos. Como é que vai fazer, Érica? A gente vai tentar produzir vários trabalhos a partir desses dados e em cada trabalho a gente vai botando um grupo de pessoas para tentar que o maior número de pessoas possível seja contemplado. Poxa, não deu para colocar todo mundo, mesmo a gente produzindo 10 trabalhos. Pode acontecer? Pode. Porque a gente, graças a Deus, tem muita gente. Eu estou aqui com 20 alunos na Unig, o Júlio está com mais ou menos isso também. Então a gente vai tentar contemplar o máximo de pessoas possíveis. Poxa, não deu. Ok. A ideia é que esse trabalho seja a primeira iniciativa. E a partir daqui a gente continue produzindo trabalhos. Poxa, então no próximo, a prioridade para entrar nas publicações é de quem não entrou na primeira. E a gente vai rodando assim. Mas isso aí a gente vai discutir juntos e definir juntos, como que a gente vai distribuir os autores, como é que a coisa vai ser, tá? Porque a ideia é que todo mundo tenha ganho em termos de produção científica, não só no interesse da produção científica, mas em termos de ganho curricular, tá bom? Bom, eu acho que com isso a gente conseguiu dar um apanhado para você, Geraldo, do que é o projeto, da ideia da criação desse grupo, tá? Eu vou enviar para vocês a ficha de cadastro do pesquisador Caveira, tá? E assim que eu tiver finalizado o protocolo, eu envio para vocês o nosso protocolo do registro multicêntrico de hipertensão, a nossa ficha de dados e a nossa planilha de coleta de dados. Valeu!